Olá, irmãos queridos, estamos de volta em mais um tempo meditando na Palavra de Deus, meditando nessa epístola fantástica, maravilhosa do apóstolo Pedro. Nós tivemos 2 encontros passados onde nós falamos sobre a escada do cristão, né? A escada que nos leva ao céu, baseado nas palavras do apóstolo Pedro aqui na sua 2ª epístola. E hoje nós vamos falar sobre algo fundamental, o valor sobrenatural da pregação da palavra. E novamente eu convido você a abrir a sua Bíblia na 2ª carta do apóstolo Pedro, na 2ª de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler 3 versos, do verso 12 ao verso 15. Então vamos lá, verso 12 ao verso 15, diz assim a palavra de Deus. Por isso eu sempre terei cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem, e estão solidamente firmados na verdade presente. Considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Olha só a coisa linda, irmãos. Reparem só. Nós temos dito, nestes nossos encontros, que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não tem como a gente avaliar, medir, em termos de bênçãos para a gente. Por isso que nós dissemos, desde o início, desde os primórdios da igreja, a igreja sempre associou o que Cristo na cruz fez como a vitória do cristão. Por quê? Porque Cristo conquistou para mim e para você a vida eterna. Nós nunca mais morreremos. E nós, a partir desse tempo que nós estamos vivendo nesse mundo, nós vamos experimentar uma vida que não tem como medir em termos de alegria, em termos de felicidade, coisas que aquilo que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Está lá na 1ª carta aos Coríntios. Não temos como avaliar isso. A vida eterna é algo tão fantástico. A gente está vivendo nesse mundo tão atribulado, com tanta dor, isso tudo terá um fim. E essa é a esperança do cristão. Agora imagine uma pessoa que não tem a fé em Deus, que não crê em Deus, um ateu. Um ateu, na mente dele, acha que essa vida é essa mesmo, acabou, nós somos biodegradáveis, vamos para o fundo da terra e terminou tudo. Que coisa mais sem esperança, sem vida do que isso, do que crer nisso, que é uma mentira, Porque Jesus Cristo é a verdade. E outra coisa, a cruz trouxe a legalidade para que o Espírito Santo viesse habitar no meu coração. Habitar em mim o Espírito do próprio Deus Criador, habitando dentro de mim. Morar em mim. Transformar a minha natureza a partir da presença dele. Coisa linda, Essa era a promessa dada aos profetas do Antigo Testamento, que Deus moraria conosco, estaria conosco. É como se o nosso corpo se tornasse um novo templo, o templo do Espírito Santo. E dentro dessas verdades magníficas, nós abordamos nos 2 últimos encontros, é como se a gente estivesse subindo numa escada para o céu. Uma escada imaginária para o céu. E você não tenha dúvida que as forças do mal, as forças espirituais da maldade que controlam esse mundo, a nossa própria natureza carnal, os valores desse mundo farão todo o possível para que a gente não suba essa escada em direção ao nosso lar. Vão querer sempre tirar a gente dessa escada. E nós falamos que enquanto nós estivermos aqui, a importância de nós adotarmos práticas espirituais. Práticas que existem desde a presença, o próprio Jesus Cristo carimbou como legítimas as práticas da oração, a prática de meditar na palavra de Deus, a prática do jejum, práticas espirituais
que a nossa natureza muitas vezes vai rejeitar, não vai querer fazer, mas que quanto mais nós fizermos, mais firmes, estabelecendo dentro dessa caminhada que nós estamos traçando em direção ao nosso lar. Se a gente não faz essas práticas, nós vamos viver ao sabor das emoções, irmãos. Nós vamos viver ao sabor da nossa mente, nós vamos perder a maior dádiva da cruz, que é ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O nosso espírito está sintonizado com o Espírito de Deus e guiando por essa vida. Então, essas práticas e o que nós falamos nos últimos encontros, que virtudes que nós devemos buscar para serem acrescentadas à nossa fé, que nós devemos nos empenhar em conseguir. Por que empenhar? Porque são características da nossa personalidade que nós não temos. Nós não temos. Então vai exigir um esforço meu e seu para que a gente busque isso. Para que a gente seja aquilo que o apóstolo Pedro falou, para que nós não sejamos infrutíferos. Uma das coisas que Jesus Cristo bateu numa tecla de forma constante, através das parábolas que ele conta, é o perigo de nós sermos infrutíferos para Deus. Ele fala isso na parábola dos talentos, na parábola das minas, fala isso na parábola da figueira, que não dá frutos, né? Que deve ser cortada. Então reparem como é importante, depois você vai ver isso no livro de Gálatas, vai ver isso em todo o Novo Testamento, a importância que a gente dê fruto para Deus. E a certeza que a presença do Espírito Santo em nós, Deus está dando para nós tudo que nós precisamos para que a gente frutifique, para impedir que nós sejamos improdutivos. Qual é o grande perigo de sermos improdutivos? É que a gente vai ficar se tornando cego, completamente cego para a realidade espiritual. E antes de tudo, nós somos seres espirituais, habitando num corpo físico. Reparem, em várias passagens da Bíblia, Deus enfatiza: o meu justo viverá pela fé. E a fé é, antes de tudo, sobrenatural. Então, o cristão, antes de tudo, é um ser sobrenatural. Ele não se baseia no que ele vê. Ele não vive pelo que ele está vendo. Ele traça a sua vida naquilo que ele não está vendo. E acredita e prossegue em direção ao alvo, que é Cristo, né? Por meio da fé. A fé é essa certeza das coisas que nós não vemos, a convicção de fatos que ainda não experimentamos. A fé tem o poder de trazer do mundo espiritual para o mundo físico a realidade de Deus. Se você não acrescenta essas virtudes que nós falamos, e eu convido você a assistir esses vídeos da escada para o céu, parte 1 e parte 2, nós vamos nos tornando estéreis para Deus. E a gente vai vivendo mais pela nossa mente carnal. E a nossa mente carnal, irmãos, basta você olhar o mundo, o que a mente carnal dos homens faz. Ela só traz dor e sofrimento. Por isso que o apóstolo Pedro insiste. É uma marcha. Vamos subir essa escada. Nós nunca seremos abandonados. E Deus sempre vai nos capacitar para que a gente não caia nesse caminho. Então, nós enfatizamos isso nesses 2 últimos vídeos. E agora, olha aqui que o apóstolo Pedro, nós acabamos de ler do verso 12 ao verso 15. O que a gente vê? O cuidado pastoral dele. Que homem fantástico. Que homem de Deus maravilhoso. A preocupação que ele tem com as almas. A preocupação que ele tem com os irmãos, para que eles cresçam em Cristo. Para que eles avancem em Cristo. É muito lindo isso, irmãos. É o cuidado que um pastor de almas tem. Nós estamos vendo nesse período de pandemia, né, nesse tempo de mortes, nesse tempo onde as concentrações de pessoas é algo extremamente danoso, né, que prolifera o vírus, que aumenta a capacidade da pessoa ser infectada e vir a falecer. Por isso nós tomamos a decisão na nossa igreja de fecharmos, durante esse período aqui no Distrito Federal, de lockdown, de a gente não fazer por enquanto o culto presencial, pensando na saúde, no risco que as pessoas correm.
E nós vemos todo esse movimento da bancada evangélica, de pastores indo às autoridades do governo, pedindo para as igrejas ficarem abertas. Eu só tenho a dizer uma coisa, irmãos. Eu só espero que essa preocupação de manter as igrejas abertas, sabendo que a concentração de pessoas pode trazer morte, que essa preocupação seja preocupação com as almas que estão ali congregando. Que elas cresçam na estatura do Cristo. Essa é a única preocupação para manter a igreja aberta. Mais nenhuma. Mais nenhuma. E eu espero que seja essa a preocupação. Mas, enfim, isso nos remete para Pedro. O cuidado pastoral. Como ele está frisando a importância de lembrar, de trazer à memória pontos importantes da palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa fé vem pela palavra de Deus, pelo ouvir a palavra. A nossa fé não vem pelo jejum. A nossa fé não vem por oração. A nossa fé vem por isso que nós estamos fazendo nesses vídeos que nós estamos disponibilizando para vocês. É para que você, ao ouvir a palavra, saiba que você está fazendo algo sobrenatural na sua vida. E que essa palavra vai produzir, o Espírito Santo vai utilizar como ferramental para produzir vida para a gente. Então, irmãos, ele está fazendo a questão de trazer à memória esses pontos. Porque quanto mais você se submete à palavra de Deus, mais você tem condições de passar por essa vida vencendo todos os obstáculos. É algo sobrenatural. Nenhum medicamento substitui isso, irmãos. Nenhum coaching substitui isso. Nenhuma terapia substitui isso. É dever de todo pastor, e eu digo mais, é dever de todo pai cristão transmitir os valores, trazer à memória os valores da palavra de Deus. Senão a nossa natureza se acomoda, a gente vai se acomodando, né? E a pior coisa que tem é aquela pessoa que a palavra de Deus não faz mais efeito. Ele vai à igreja, ele fala, mas eu já sei disso, eu já ouvi essa pregação, eu já ouvi essa passagem várias vezes, e com isso ele vai perdendo a concentração, ele vai fechando os ouvidos espirituais, aquilo que Jesus fala, a semente que é a palavra vai caindo no solo pedregoso, né? E não frutifica, irmãos. Ou então vem a ave do céu, os demônios que Jesus falou, roubam a palavra. Então, na época que nós vimos nas igrejas, que havia uns cultos na igreja, você vê aquela quantidade de irmãos dispersos, que estão voando com a cabeça longe, a mensagem está sendo pregada, mas ele está olhando o celular, ele está indo toda hora no banheiro beber água. Então a palavra não tem como produzir um fruto, e não tem como fazer que a sua fé cresça. Por isso que Pedro está falando, eu quero fazer a questão de lembrar isso para você, porque a facilidade que nós temos de esquecer é muito grande, irmãos. Basta você ver o povo do Egito, o povo de Israel no Egito. 430 anos de escravos, teve genocídio, teve matança, Deus interfere de uma forma miraculosa, tira o povo com mão forte, lança 10 pragas sobre o Egito, destrói o império do Egito, o povo vai, aqueles milhões de pessoas vão pelo caminho do deserto, Deus abre o mar vermelho na frente deles, fecha o mar vermelho sobre o exército mais poderoso da terra. Eles veem esses milagres o tempo todo, mas bastava surgir uma dificuldade no deserto, o que eles queriam? Voltar para o tempo da escravidão. Por quê? Porque a mente sempre vai trabalhar contra a fé, sempre trabalhará contra o sobrenatural de Deus. Por isso que Deus chega para Abacuque e fala, escreva minhas palavras. Por isso você vê no Antigo Testamento Deus falando para o povo, guarde as minhas palavras. Aí o judeu escreve numa caixinha chamada filactério, que ele põe aqui na testa, onde está ali os 2 principais mandamentos da lei de Deus. Para quê? Para que ele não esqueça e tenha a obrigação do pai passar isso de filho para filho, atravessar gerações. Porque senão nós esquecemos, irmãos. Por isso que o apóstolo Pedro fala, eu tenho o dever de lembrar. Eu tenho o dever de trazer a memória.
Como é importante que um pastor dentro de uma igreja tenha essa preocupação, irmãos. Preocupação de transmitir a palavra viva do nosso Deus, que produz vida em nós. Como é importante um pai e uma mãe falar da Bíblia para os seus filhos. Como é importante os filhos verem os pais orando. Como é importante os filhos verem os pais lendo e meditando na Bíblia. Isso vai ficar no coração deles pro resto da vida. O exemplo que vem dos pais. Eu me lembro que, às vezes eu fico preocupado quando eu vejo certos pais cristãos procurarem uma igreja pelo seguinte motivo. Eu quero uma igreja que tenha uma escola bíblica infantil estruturadas, com salas de aula, com vários professores, com material de ensino. Isso não é o mais importante, irmãos. O mais importante é que os pais procurem uma igreja onde a verdadeira palavra de Deus, genuína, ortodoxa, pura, que não é deturpada por essas milhões de coisas que nós vemos nas igrejas pela televisão, mas que seja uma palavra que produza vida, uma palavra que produza transformação de caráter, que nos transforme, que nos torne pessoas mais parecidas com Jesus. Se você encontra uma igreja que tem isso, que tem uma palavra desse tipo, valorize essa igreja. Valorize. Eu me lembro que eu congreguei numa igreja muito pequenininha no Rio de Janeiro. A escola bíblica infantil era muito incipiente, mas eu e a minha esposa fomos tão alimentados, aquilo produziu tantos benefícios para a nossa família, que a gente chegava à noite, durante a semana, chamava as nossas filhas, abria a Bíblia, lia uma passagem, compramos uma Bíblia infantil, e isso ficou no coração delas. Hoje, elas são esposas, mães, e isso ficou no coração até hoje. Isso é muito mais importante, irmãos. Permite uma analogia, quando você está num avião e fazendo um voo e acontece uma situação da pressão atmosférica dentro do avião começar a cair, uma despressurização, o que acontece? Caem máscaras de oxigênio. O que é dito? O adulto deve pegar a máscara, colocar, e só depois colocar na criança. Primeiro ele tem que cuidar dele, da vida dele, para que ele tenha condições de dar uma assistência para a criança. É a mesma coisa, irmãos. Você, quando procurar uma igreja, você tem que procurar uma igreja que te alimente, que te transforme, para aí você ter condições de educar e criar teus filhos dentro da palavra de Deus. Então, a palavra, ela dá o poder de você socorrer a família. Dá o poder de você socorrer os seus filhos. Dá o poder de você atravessar as vicissitudes da vida. Solidifique o seu lar na palavra. Então nós estamos vendo tempos que os jovens hoje em dia, eles estão tendo muitos jovens cristãos, de lares cristãos, estão tendo muitas dificuldades para enfrentar fracassos, decepções, de serem contrariados. A estrutura emocional desses jovens está ficando muito frágil. Por isso, vários jovens sofrem de síndromes, de pânico, de depressão, e alguns até tiram a própria vida. Isso está se tornando algo comum dentro dos lares cristãos. Por quê, irmãos? Porque se for na raiz, você vai ver que está acontecendo alguma desestruturação dos pais, porque não estão valorizando a palavra de Deus. E se não valorizam a palavra de Deus, não tem como crescer na fé. Não tem como experimentar o sobrenatural de Deus. É isso, irmãos. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, na segunda carta, se despedindo de Timóteo, fala: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta, com toda a longanimidade, com toda a doutrina. Você não pode abrir mão da doutrina cristã. Depois ele fala: eu mesmo já estou sendo oferecido em libação. Completei a carreira, guardei a minha fé. Já agora a coroa da vida está sendo reservada para o meu Senhor, justo Senhor. Não só para mim, mas para que todos que amam a vinda de Cristo.
Tudo isso só é possível pela palavra. Nos tempos de Lutero diziam que onde havia um bispo, ali estava a igreja. Lutero falou, não. Aonde a palavra de Deus genuína, pura, baseada nas escrituras sagradas, palavra que não é deformada, palavra que não é deturpada, palavra que não tem viés político, ou viés material, viés interesseiro, onde essa palavra de Deus é pregada com temor e tremor a Deus, ali está a igreja. Ali está a igreja. Por isso que ele está falando, Pedro é tão sábio, que ele está falando, ó, eu sei que vocês estão solidamente estabelecidos na verdade. Olha que palavra linda. Ele está exortando a igreja, mas ao mesmo tempo, ele está colocando a igreja para cima. Está falando, olha, vocês estão estabelecidos na verdade. Um pregador, tanto um pregador quanto um pai, um pregador, ele tem que sempre obter resultados pela palavra, estimulando a sua igreja, exortando a sua igreja com amor, e não criticando, não apontando pecados, irmãos. Isso o Espírito Santo vai fazer no coração de cada um. O dever do pregador é pregar a palavra como ela é. Os pais, é a mesma coisa. Quando os pais veem os filhos, ele tem que estar sempre preocupado de exaltar as qualidades dos filhos. Às vezes o filho não é tão bom em matemática, mas é bom em desenho. Então, por que não elogiá-lo pelo seu dom em desenho? Estou dando um exemplo. Né? Ao invés de massacrá-lo por não ser tão bom em matemática. Eu, como professor universitário, eu vejo, na época a gente estava dando as aulas presenciais, e eu observava que muitos alunos, principalmente os alunos que vêm de descendência japonesa, eles entravam em verdadeiro parafuso emocional quando tiravam uma nota 7. Tinha uma crise emocional, porque sabiam que sofreria uma cobrança terrível dentro de casa. Irmãos, que a gente possa sempre trazer palavras que coloquem a pessoa para cima. A palavra de Deus é para isso, para nos colocar para cima, para nos colocar, mostrar a nossa verdadeira identidade. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis. Hoje as crianças têm acesso a informações que nós muitas vezes como adulto não temos. Hoje elas têm essas maquininhas na mão, os seus celulares, tablets, que acessam a internet, e o acesso à internet traz muita coisa perigosíssima para os nossos filhos. Né? Por isso os pais têm que vigiar os seus aparelhos, tem que ver onde eles estão entrando. Existem maneiras de você fazer isso. Né? Se você deixar correr solto nos TikToks da vida, nos Instagrams da vida, nos sites pornográficos da vida, você vai deformar os seus filhos. Então você tem que vigiar. Tem que vigiar. E ao mesmo tempo, vigiar, mas saber dar uma liberdade responsável e sempre trazendo, citando a palavra de Deus. Porque se você também super protege, coloca seu filho numa bolha, tenta evitar ele de qualquer contato social, se ele passar por um bullying, pode ser algo insuportável na vida dele. Não é para ser assim, irmãos. Não é para ser assim. Então, é isso que o apóstolo está falando no verso 12. Eu quero trazer a memória, eu sei que vocês sabem, mas invistam na palavra, se aprofundem na verdade de Deus. Aí no verso 13 e 14, ele vai tocar num assunto muito sensível. Qual é? A morte física. Ele fala, eu sei que está chegando o tempo da minha partida, que eu vou deixar este tabernáculo. Olha que poeta é o apóstolo Pedro. Ele está falando da morte e fala do seu corpo físico como se fosse um tabernáculo. Nós aprendemos na Bíblia, lá no livro de Êxodos, que o tabernáculo era aquela tenda que os israelitas construíram no deserto e onde a presença de Deus se manifestava. Havia a Arca da Aliança
era ali que o sumo sacerdote fazia os sacrifícios a Deus, e esse povo durante 40 anos montava e desmontava essa grande tenda, esse grande tabernáculo, levando a presença de Deus na sua jornada. Lindo demais isso. E Pedro está falando que o seu corpo é como se fosse um tabernáculo. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, verso 1, quando ele fala: apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, porque este é o nosso verdadeiro sacrifício. É o nosso culto racional. Então, reparem, a Bíblia já fala que nós somos templo do Espírito Santo. E quando ele fala um tabernáculo atravessando o deserto, ele está fazendo analogias, comparando esse mundo a um deserto, e nós estamos em direção à nossa terra prometida. Então ele está usando um simbolismo lindo do peregrino, né? O famoso livro que depois John Bunyan vai escrever no século XVIII para nós, né? Nós somos peregrinos, esse corpo vai ficar, irmãos. E vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar o nosso corpo, né? Se Cristo não voltar antes, nós iremos morrer. Mas a morte para o cristão é apenas uma passagem, porque nós viveremos para sempre com Cristo, que é muito melhor. A alegria de ser recebido no céu por milhares de anjos, ver todos os santos ali, todos os homens e mulheres de Deus maravilhosos, e estar numa comunhão fantástica com o Pai, e voltar com Cristo para esse mundo que vai ser totalmente destruído e ser reconstruído por Deus, porque Deus não, a Terra pertence a Deus, Deus não desistiu do planeta, e nunca vai desistir. Tudo isso será retransformado, com a volta de Cristo, tudo será novo, e nós vamos voltar com outro corpo, o corpo de glória, tudo isso graças à cruz. Então a morte para o cristão é como se fosse uma carruagem que está nos levando de volta para o nosso lar. Enquanto isso, eu vivo aqui, com a vida de Deus pulsando dentro de mim, assentado nas regiões celestiais, vivendo pela fé. A fé é o poder sobrenatural de Deus. O que pode barrar a fé, que vem pelo ouvir a palavra, é a minha cabecinha, a minha mente. Que vai cada vez se sucumbindo aos problemas dessa vida e se colocando barreiras para o poder de Deus agir na nossa mente. E por isso que o inimigo trabalha muito na mente das pessoas. Por isso, Pedro, eu falo, eu quero me empenhar para que depois do meu êxodo você se lembre dessas verdades. É fundamental ler a palavra, meditar na palavra, para que essas verdades sejam implantadas na nossa mente. O cuidado que nós devemos ter de essa verdade que a palavra de Deus está nos ensinando, enquanto estivermos vivos, ela ser a nossa proteção, nosso escudo. É lâmpada para meus pés, luz para os meus caminhos, como diz o salmista. É tomar as medidas necessárias para que isso fique sempre na memória, trazer à memória aquilo que me dá esperança, até o dia que eu tiver que partir desse mundo. Que coisa linda! Essas coisas que o apóstolo Pedro escreve são tão lindas. Ele não está preocupado em preservar a sua memória, e sim em preservar a memória de Cristo. Honrar o nome de Cristo. Porque, como já dizia Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano que foi enforcado já no final da Segunda Guerra, já tinha praticamente acabado, e ele foi enforcado dentro da prisão, ele falava que a palavra de Deus pregada na igreja é a própria presença do Cristo vivo no meio do seu povo. Sem a palavra, irmãos, nós vamos sucumbir. Sem a palavra, nós vamos sair dessa escada. Sem a palavra, nós vamos perder tudo de bom que Deus tem para nós. Deus falava lá no livro de Salmos, no livro dos profetas bíblicos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele fala, o meu povo me esqueceu. O meu povo não se lembra mais de mim. O meu povo, eu quero falar, eu quero abençoar, mas eles se afastaram da minha palavra. Que nós não sejamos assim, irmãos. Lá em Provérbios 8 diz que nós devemos buscar a sabedoria de Deus como o ouro mais precioso do universo. Se é para buscar,
é porque não está em nós. Se é para buscar, é porque a nossa mente não tem condições de ter. Se é para buscar como ouro, que é um metal tão raro, tão valioso, é porque nós precisamos, com diligência, nos esforçarmos para buscar. O meu justo viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É sobrenatural o valor da palavra. Isso que nós estamos falando aqui. Eu humildemente transmitindo o que o apóstolo Pedro já escreveu para você. Que você absorva isso. Será vida para você, vida para sua família. Que você compartilhe, que você transmita isso, que você seja um veículo da palavra. Coisa boa, hein, irmão? Que Deus abençoe você, meu irmão, com toda a sorte de bênçãos. Amém?